Olá! Nesse vídeo vai aprender de uma vez por todas a distribuição eletrônica, a localização dos elementos usando o diagrama de Pauling. E para isso separei aqui 10 exercícios nas quais vão nos auxiliar. Então, assista até o final porque os últimos 5 exercícios tirei de exames de admissão. Vamos a isso! Lembre-se, para dar aquela ajuda, deixe o seu like, subscreva no canal, que isso nos ajuda a atingir mais pessoas, a abranger mais gente que ficarão beneficiados com o conteúdo que nós trazemos aqui. Muito bem, vamos a isso. A primeira questão que separei é esta aqui, que diz: um átomo com a configuração eletrônica, nos deram essa configuração eletrônica, tem como o número atômico. Então, se te deram a distribuição eletrônica e precisam do número atômico, é só somar todos os eletrões que tens aqui, porque são esses eletrões que foram distribuídos. Então, se conseguirmos somar todos esses eletrões, automaticamente teremos o que? O número atômico. Tenho aqui de 2 mais 6, 8. 2 mais 6, 8. 8 mais 8, 16. 2 mais 2, 4. Então, isso dá 20. Isso dá 20. Portanto, eu já tenho aqui, é só fazer a soma dos eletrões distribuídos. É só fazer a soma dos eletrões distribuídos que nós teremos o número atômico. Então, sempre que colocarem um exercício assim, onde te dão a distribuição eletrônica para indicar o número atômico, é só somar os eletrões distribuídos que eles te darão o quê? Te darão um número atômico. Vamos para a próxima? Ora bem, tenho aqui esse exercício. Um certo átomo com a configuração, deram-nos essa configuração, apresenta na camada mais externa quantos eletrões? Então temos aqui a distribuição eletrônica. Enquanto na questão anterior nos pediram o número atômico, agora nos pedem quantos eletrões estão na camada mais externa. Qual é a camada mais externa aqui? É a camada 3. É a camada 3. Eu tenho aqui 3s2, 3p3. Então, sendo essa minha camada mais externa, eu vou somar os eletrões que eu tenho aqui. Tenho 3 mais 2. Fico aqui com 3 mais 2 igual a 5. Então, na camada mais externa, eu tenho 5 eletrões. E indo mais a fundo, provocando mais um pouco, este estaria o quê? No quinto grupo A e no terceiro período. Mas não nos pediram isso, então já sabemos que na camada mais externa, este elemento possui 5 eletrões. Vamos para a próxima aqui. O elemento cujo número atômico é 31 está localizado. Agora já temos que trabalhar, teremos que distribuir este elemento. Eu tenho aqui o meu diagrama de Pauling, lembrando que os vídeos anteriores aprende-se como construir o diagrama de Pauling e também como fazer a distribuição eletrônica, indicar o grupo e período. Então, só assista esse vídeo se assistiu os 2 vídeos anteriores. Então, vamos distribuir aqui 31 eletrões. Temos aqui este elemento cujo número atômico 31. Vamos lá. Temos aqui um S2. Vamos distribuir um S2, 2S2, 2S2. Temos, depois de 2S2 temos o 2P6. 2P6. Depois de 2P6 temos o 3S2. 3S2. Depois do 3S2 temos o 3P6. 3P6. Depois do 3P6 tenho o 4S2. Tenho o 4S2. Vamos lá ver aqui. Tenho 10, 20. Já distribuí 20, né? Volto aqui para 3D10. 3D10. Estou aqui no 3D10. Então já distribuí 30. Resta-me apenas 1. Então volto aqui no 4P1. Ora viva, eu já distribuí aqui os 31 eletrões. Espero que tenha acompanhado detalhadamente, né? Que isso é bastante simples. Então, como é que nós vamos localizar este elemento aqui? Qual é a última camada? A última camada é 4, a camada mais externa é 4. Esta aqui, 4, esta aqui, 4. Tu pode ver que nós temos aqui esse 3D10 depois do 4S2, mas ele está na camada 3. Então ele não está na camada mais externa. Na camada mais externa, se fosse para organizar, eu ficaria com 4S2, 4P1. 4P1. Então, sendo esta a minha camada mais externa, hoje eu sei que, ora viva, vou somar aqui os meus eletrões. Fico com 2 mais 1 igual a 3. Sendo assim, é óbvio dizer que este aqui está no terceiro grupo A, quarto período. Quarto período. Então, desta feita já fizemos a distribuição eletrônica deste elemento. Vamos para a próxima.
Ora viva, tenho aqui a quarta pergunta. A quarta pergunta tem a ver com alternativas. Diz assim: o elemento químico está situado no quarto período da tabela periódica e pertence ao sexto grupo A. Qual é o seu número atômico? Qual é o seu número atômico? Então, nós já sabemos primeiro que este está no quarto período. Ou seja, se ele está no quarto período, é porque na sua camada mais externa, nós podemos ter ou 4S2, ou 4P6, ou 4D10, ou 4F14. Então, nós já sabemos que ele está em uma dessas configurações. Esse é o primeiro dado que eles nos deram aqui, né? Dizendo que estão no quarto período. E pertence ao sexto grupo A. Essa informação do sexto grupo A permite-nos tirarmos que ele não está aqui no 4D10 e nem está aqui no 4F14. Ele está entre o 4S2 e o 4P6. Já sabemos disso com essa informação. Sendo o sexto grupo A também é mais uma informação. Nós sabemos que ele está aqui. Este elemento, né, inevitavelmente está aqui no 4P. Inevitavelmente está aqui no 4P. Né? Por quê? Porque para chegar no 4, para seja do sexto grupo A, adicionaram-se o 4S2 mais o 4P qualquer coisa. Entretanto, eu vou distribuir aqui todos esses elementos até chegar no 4P, né? Vou começar daí. Vou começar do 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P. Vou parar por aqui, né? Então aqui eu já distribuí 30 elétrons. Então, para que este elemento seja do sexto grupo, eu tenho aqui, a última camada é 4. Esta aqui é a minha última camada, 4. Eu já tenho 2. Para que seja do sexto grupo, tem que ter 6. Então, para 6, 2 faltam 4. Para 6 faltam 4. Então, eu ficarei aqui com a minha camada mais externa sendo 4S2, 4P, 4. 4 mais 2, 6. O que torna esse elemento aqui do sexto grupo A, quarto período. Mas essa informação já nos deram aqui que ele é do quarto período e ele é do sexto grupo A. Então nós queremos saber qual é o seu número atômico. Então, se nós já fizemos essa manobra, só vamos somar. Que aqui eu tenho 10, 20, 34. Tenho aqui 34. Então, este elemento cujo pertence ao sexto grupo A e quarto período está aqui no 34. Alternativa B. Vamos para a quinta pergunta. Vamos lá. A quinta pergunta diz assim: um elemento químico está localizado no quarto período e terceiro grupo A. Na camada de valência encontra-se a seguinte distribuição eletrônica. Essa aqui é simples. Essa aqui é simples. Já nos deram aqui quarto período e terceiro grupo. Então, quero saber se na camada de valência, qual é a distribuição desse elemento? Sendo que ele é do terceiro grupo. Ora, aqui nós podemos fazer novamente aquela manobra que fizemos no exercício passado, fazer a distribuição eletrônica, né? Porque nós aqui, ou podemos jogar com as alternativas, mas jogar com alternativas seria pouco científico e o meu objetivo aqui é vos dar isso da forma mais didática possível. Então vamos aqui fazer a distribuição eletrônica deste elemento que pertence ao quarto período. Então, ele estando no quarto período, já sabemos que ele para aqui, novamente. Mas ele é do terceiro grupo, então vou fazer novamente aquela distribuição eletrônica que eu fiz no exercício passado. Esta distribuição eletrônica que eu fiz no exercício passado. Esta aqui, então, seria o quê? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P. Vamos parar por aqui. Então, nós já distribuímos estes eletrões até a sua camada mais externa, que é esta 4, né? Como estamos a ver aqui, diz aqui é do quarto período. Então, sendo do quarto período, ele está nesta camada mais externa 4. Então, ele é do terceiro grupo. Então, sendo a minha camada mais externa 4, eu tenho aqui um 4S2 e um 4P por preencher. Se eu quero que esse elemento seja do terceiro grupo A, aqui tenho que colocar 1. Para que o quê? 2 mais 1 seja igual a 3. E o que fará com que esse elemento seja do terceiro grupo a quarto
período. Então, já tendo essa informação, já sei que a sua configuração mais externa é esta aqui, 4S2, 4P1, que é a alternativa A. Ou simplesmente você poderia vir jogar daqui 1 mais 2, 3, quarto período, né? Isso seria pouco didático, mas na sala de exame é a forma mais coerente a se seguir. Agora vamos nas últimas 5 questões, onde essas últimas 5 questões nós teremos de exames de admissão. Vamos a isso. Tenho aqui esta questão, é a pergunta número 11 do exame de admissão da UEM de 2017. Diz assim: os elementos químicos que pertencem ao grupo dos halogênios possuem a seguinte configuração eletrônica na sua camada de valência. Então, aqui a princípio temos que saber o que os halogênios são os elementos próximos aos gases nobres. Ou seja, se o gás nobre ele tem configuração na última camada 8 eletrões, então os halogênios eles possuem 7 eletrões. Facilmente aqui podemos jogar as alternativas até ver qual delas possui 7 eletrões na última camada. Mas é mais didático, eu aqui peguei um halogênio, o flúor, com o número atômico 9, vamos distribuir, vamos ver como é que ele estará lá no fim e vamos logo jogar aqui. O meu diagrama de Pauling está aqui, lembrando que se ainda não sabe como construir o diagrama de Pauling, temos um vídeo que ensina basicamente como construir o diagrama de Pauling. E não esqueça de subscrever no canal e deixar o seu like. Vamos a isso. Eu começarei aí com um S2, depois do 1S2 vou preencher aí o 2S2, depois do 2S2 vou preencher o 2P6. Mas se eu preencher o 2P6, ficarei com 10. Eu preciso de 9. Então vou preencher o que? O 2P5, o que torna este senhor um halogênio, porque ele está o que? No 7º grupo. Mas ele está no 2º período. O 2º período não nos interessa muito. Só por nós vermos aqui, temos o que? Na última camada, temos essa configuração aqui. S2P5 é o que eles pedem. Então vamos ver aqui, aqui é NP5, temos aqui S2P4 não, temos aqui S2D3 não, temos aqui ND5, S2 não, temos aqui S2P5, é esta a configuração eletrônica, simples quanto prático. Vamos para a próxima. A próxima pergunta está aqui, diz o seguinte: o elemento cujo átomo tem maior número de eletrões em sua camada mais externa é aquele cujo seu número atômico é. É a pergunta número 13 do exame da UEM 2017. É meio que interessante esta pergunta, porque dá-nos aqui números atômicos e pergunta aqui, aquele que tem mais eletrões na sua última camada, qual é? Ou seja, qual desses eletrões está no grupo mais afastado, em poucas palavras? Ok, nós vamos simplesmente aqui distribuir esses eletrões para nós sabermos. Então, este aqui é simplesmente um S2. Já preenchemos aqui. Então, este aqui será um S2, 2S2, 2P, preciso de 7, né? 4, 5, 6, 7, falta 3. Vamos aqui, este com 12 será um S2, 2S2, 2P6, depois 3S2. Este aqui tem 11, então será 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, para que seja 11, né? E este aqui com 4 é simplesmente 1S2, 2S2. Agora queremos saber qual desses aqui possui mais eletrões na última camada. Este aqui possui 2 eletrões na última camada. Esta aqui, a última camada é esta. Então tem 5 eletrões na última camada. Este aqui tem 2 eletrões na última camada. Este aqui tem 1 eletrão na última camada. E este aqui tem 2 eletrões. Então a última camada é esta aqui, a mais externa. É esta aqui, né? Esta aqui. Então nós vamos chegar que a alternativa B é a correta, porque nós temos 5 eletrões. E 5 é maior que 2, 2, 1, 2. Logo, esta é a alternativa mais correta, né? E para quem fosse jogar pelo, né, o ponto cego, ia correr para o 12, né, possuindo o maior número atômico. Mas estamos a perceber que o ter maior número atômico não implica ter muitos eletrões na última camada, né? Então que fica aí esta pequena liçãozinha. Vamos aqui para a próxima pergunta, que é assim, a que família e período pertence o elemento de número atômico 33? Então essa aqui é a pergunta número 13, UEM 2016. Olha bem, nós temos aqui este com 33, então nós vamos distribuir. Já temos, eu espero que você tenha ali o seu diagrama de Pauling ao lado, né? Então vamos fazer assim: é 1S2, 2S2, 2P6, depois do 2P6 vem o 3S2,
depois do 3S2 veio o 3P6, depois do 3P6 veio o 4S2, depois do 4S2 veio o 3D10. Se por acaso praticares muito isso, até pode, né, fazer isso já do modo automático, sem precisar mais do diagrama de Pauling, mas isso requer muita prática. Ora bem, eu já distribuí aqui 30 eletrões, eu preciso de 33. Depois do 3D10 segue o 4P6, então eu vou colocar apenas 4P3. E qual é a minha camada mais externa? É a camada 4, vou separar aqui 4S2, 4P3. E quantos eletrões eu tenho aqui? Tenho 5 eletrões. Logo, este elemento aqui pertence ao quinto grupo A e ao quarto período, né? Ao quarto período. Está feito. Está aqui. E tiramos a pergunta número 14 do exame do M 2016. Ora viva, diz que o elemento químico cuja apresenta a seguinte configuração da camada de valência, temos aqui esta configuração, localiza-se em que grupo? Então eles distribuíram e chegam aqui na camada de valência, possui esta aqui. Então qual é o grupo que pertence? Qual é o grupo que pertence? Qual é a camada mais externa aqui? É a camada 4, né? 3 está inferior a 4, então vou trabalhar apenas com 4S2. Quantos eletrões eu tenho aqui? Tenho 2 eletrões, então pertence ao segundo grupo A. Esta é a alternativa 1. Então a próxima pergunta está aí na tela. E diz o seguinte: com relação à tabela periódica atual, assinale a afirmação verdadeira, né? Aí foge um pouco, né, do conceito da distribuição eletrônica e do diagrama de Pauling, mas vai nos ajudar a entender exatamente o que é isso de família, o que é isso de período, né? Estamos a trabalhar com a tabela periódica. Então essa é a pergunta número 16 do exame de Química de 2016 da UEM. Diz: com relação à tabela periódica, assinale a alternativa, ou seja, a afirmação verdadeira. A nos diz assim: os elementos químicos estão colocados em ordem crescente das massas atômicas. Esta não é verdadeira. Por que não é verdadeira? Porque os elementos estão organizados em ordem crescente dos números atômicos, não das massas atômicas. Então riscamos A. A alternativa B diz assim: numa família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Até esta alternativa é muito particular, porque é normal, numa pergunta, eles te darem o quê? Te darem números atômicos e perguntarem quais desses números atômicos possuem propriedades químicas semelhantes. Então, para que dois átomos possuam propriedades químicas semelhantes, eles devem estar no mesmo grupo. Se for o primeiro grupo, é porque todos eles são metais alcalinos e têm mesmas propriedades. Então, mas aqui dizem que numa família os elementos apresentam propriedades químicas distintas. Não, num grupo, família é grupo, num grupo os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, caso te deem números atômicos e te perguntem qual deles possuem propriedades químicas semelhantes, vá naqueles que possuem o mesmo grupo. Então a C diz assim: numa família, os elementos apresentam o mesmo número de eletrões nas camadas. Esta aqui é bem peculiar, porque diz numa família apresentam o mesmo número de eletrões nas camadas. Não disse se fosse na última camada seria correta, porque se estão no mesmo grupo, é porque na última camada apresenta o mesmo número de eletrões. Se está no primeiro grupo A, é porque na última camada apresenta um eletrão. Mas aqui diz nas camadas, quer dizer que em todas as camadas, 1, 2, 3, 4, por aí em diante, apresentam o mesmo número de eletrões. Isso não é verdade. Não é verdade. Então, muita atenção aí. Número D diz que num período os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Não, isso acontece nos grupos, não nos períodos. Muita atenção. Os elementos que estão no mesmo grupo, esses sim apresentam mesmas propriedades, não mesmas, mas semelhantes propriedades químicas. No período já não. Por quê? Porque você vai encontrar no primeiro período, tu vais encontrar o hidrogênio e depois vais encontrar lá um gás nobre. Então não bate. Vamos aqui a E, que se as primeiras todas estão erradas, certamente a E estará correta. Mas vamos ver. Diz que todos os elementos de transição pertencem ao grupo B da tabela periódica. Nós vimos elementos representativos, elementos de transição. Os elementos representativos SP faziam parte do grupo A. E os elementos de transição, que são DF, faziam parte do grupo D. Então, esta alternativa está corretíssima, está corretíssima. Obrigado pela sua companhia. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal e até a próxima.